Sejam bem-vindos a essa aula que nós veremos uma breve introdução à técnica IOLO, que hoje em dia, falando em outubro de 2020, é a técnica mais moderna e mais eficiente para você trabalhar com detecção de objetos, tanto em imagens quanto em vídeos. E essa palavra IOLO significa You Only Look Once, quer dizer que você somente olha uma vez. Daqui a pouco você vai entender o porquê exatamente essa técnica possui esse nome. E esse é o logo dessa técnica, e nós veremos agora alguns detalhes mais teóricos sobre essa tecnologia. Esses slides eles terão um pouquinho mais de texto do que o habitual, pois essa técnica possui alguns conceitos bem detalhados e o objetivo é colocar bastante texto nesse slide caso você precise para alguma futura referência. Ele é um método de detecção de objetos de passada única, single pass, por isso que nós temos esse nome Look Once, ele só vai olhar uma vez para a imagem, que utiliza uma rede neural convolucional da área de Deep Learning para você fazer a extração das características ou das partes principais de uma imagem para que ele consiga fazer a detecção dos objetos que estão em uma imagem. Diferente de outros algoritmos, como o RCNN ou Faster RCNN, que já são algoritmos de certa forma modernos para você trabalhar com detecção de objetos, ele vai precisar olhar pela imagem uma única vez para enviar para a rede neural. Em geral, as outras técnicas de detecção de objetos vão fazer vários processamentos na imagem, vão passar várias vezes pela imagem antes de enviar para um detector de objetos. A diferença principal dessa técnica que você deve saber, que é o indicativo do nome da técnica, é que ele vai fazer a análise da imagem somente uma vez. Por isso que nós temos esse termo single pass nesse primeiro tópico aqui em cima. Vai utilizar uma rede neural única, usando as características da imagem inteira para detectar múltiplas caixas. Essas caixas são os bounding boxes que nós vimos na aula passada, ou seja, as caixas delimitadoras ou aqueles retângulos que vão aparecer em volta da imagem. E cada uma dessas caixas vai conter um objeto. Nós temos um conceito chamado de âncoras, quer dizer que elas estão pré-definidas. Por exemplo, se você quiser fazer a detecção de carros, um carro já tem um formato pré-definido. Em geral, um carro ele está em uma imagem, em um vídeo, na horizontal. Por outro lado, uma pessoa ela já tem uma caixa, um tamanho pré-definido. Em geral, em uma imagem ou em um vídeo, a pessoa ela está na posição vertical. Indica que nós teremos essas âncoras ou esses bounding boxes pré-definidos que eles vão ajudar o algoritmo lá no conjunto de treinamento. Em outras palavras, ao invés de você ter somente as imagens, você já tem os tamanhos pré-definidos da imagem para que o algoritmo consiga fazer a aprendizagem. Nós temos uma arquitetura de rede neural chamada DarkNet, que o IOLO utiliza nativamente. Aqui nós temos o símbolo do DarkNet. E aqui nós podemos observar que o IOLO utiliza uma rede neural profunda, uma rede neural convolucional, e a arquitetura é chamada de DarkNet. Por isso que nas implementações nós vamos ouvir falar bastante desse termo. É o mesmo nome do framework utilizado para implementar o IOLO. Assim como nós temos bibliotecas muito famosas de Deep Learning, como por exemplo o PyTorch e o TensorFlow, o DarkNet é um outro framework para você trabalhar com implementações de redes neurais, como se fosse o correspondente do PyTorch ou do TensorFlow. Ele é um framework open source para redes neurais e ele é totalmente escrito na linguagem C, diferentemente do PyTorch e do TensorFlow, que são escritos na linguagem Python. O DarkNet é implementado na linguagem de programação C. Ele suporta tanto CPU quanto GPU, inclusive nós vamos fazer testes com essa arquitetura, usando as duas abordagens para fazer comparativos. E ele foi desenvolvido inicialmente pelo Joseph Redmond, que é o criador dessa técnica IOLO para detecção de objetos. Antes do IOLO, ou seja, os sistemas de detecção mais tradicionais,
eles faziam ou fazem a detecção de objetos por meio da divisão da imagem em várias partes. E depois, em cada pedaço da imagem, era executado um classificador. Ou seja, conforme eu havia comentado anteriormente, é necessário executar o mesmo classificador dezenas ou milhares de vezes sobre a mesma imagem. E o exemplo mais clássico disso é o classificador Haar Cascade. Conforme nós já vimos anteriormente, ele é um dos primeiros classificadores para você trabalhar com detecção de objetos, detecção de faces, por exemplo. E a ideia é nós dividirmos essa imagem em vários pedacinhos, e cada um desses quadradinhos são consideradas características, que a ideia é fazer o mapeamento da imagem com esses quadradinhos, com essas características. Por exemplo, note que nessa imagem que eu estou selecionando, ele tem uma característica escura na parte superior, uma característica escura na parte superior, e bem nessa parte do meio, onde tem os olhos, ele coloca uma característica branca. Poderia indicar que dentro dessa parte branca existem os olhos da pessoa. Assim como nós podemos observar nessa outra imagem, perceba que existe uma outra característica que tem o preto em cima do olho e o branco fora do olho. O algoritmo vai identificar que quando você tiver uma característica com o preto em cima do olho, e exatamente esse quadradinho, ele aprendeu que é uma parte do olho da pessoa. E para isso é necessário passar cada um desses pedacinhos, desses quadradinhos, pela imagem inteira. Ou seja, por isso que é necessário executar o mesmo classificador dezenas ou milhares de vezes sobre a mesma imagem. Aí que está a diferença do YOLO, que ele olha para a imagem somente uma vez. Aqui nós temos um outro exemplo dos Haar Cascades. Note que existem essas características de bordas, edge features, características de linhas, características de partes centrais e também características com 4 retângulos. E a ideia é você passar esses quadradinhos em toda a imagem. Por exemplo, você pega esse quadradinho e você vai andando na imagem, para um pedacinho, depois para outro pedacinho, para outro, para outro, para outro. Quando ele chega no final, ele desce para a segunda linha e vai passando esse classificador na imagem. Dessa maneira que a maioria das outras técnicas de detecção de objetos funcionam. Se a intenção é implementar essa técnica para ser usada em tempo real, necessitaria de um computador muito potente para você conseguir rodar, pois o processo de detecção poderia ser lento. No caso do YOLO, é treinado uma única rede neural para fazer a detecção completa na imagem. Esse que é o grande diferencial dessa arquitetura. É possível produzir todas as bounding boxes, ou as caixas delimitadoras ao redor do objeto. Inclusive, é retornado as probabilidades dessas detecções. Você passa uma imagem para o YOLO vai criar as bounding boxes, ou as caixas delimitadoras, de acordo com os objetos que você vai fazer a detecção, e ele vai passar uma única vez na imagem para ter esse resultado, diferentemente da técnica anterior de Haar Cascade. Essa técnica é de uso geral. Por exemplo, você tem avanço em várias áreas como medicina e robótica. As aplicações mais modernas que estão sendo desenvolvidas nessa área de reconhecimento de imagens, em geral, utilizam essa técnica. Aqui, inclusive, tem um exemplo de detecção de massas mamárias cancerígenas em mamografia utilizando YOLO. Dado o raio-x, você faz a aplicação desse framework YOLO e ele vai calcular as probabilidades se é um câncer maligno ou benigno. Caso você pesquise, você vai encontrar várias outras aplicações práticas utilizando essa técnica. Para finalizar essa aula, vamos verificar alguns detalhes sobre o comparativo entre o YOLO e as outras abordagens. Nós poderíamos, por exemplo, utilizar um classificador como VGGNet ou Inception, que são duas estruturas muito utilizadas de redes neurais convolucionais para você trabalhar com detecção de imagens. Você poderia transformá-las em um detector de objetos se for usado o conceito de Sliding Window, que é aquele conceito que eu havia comentado anteriormente do Haar Cascade, que você vai precisar
percorrer a imagem várias vezes para você conseguir fazer o processamento completo da imagem, o que levaria muito tempo. Essa abordagem ela funciona, mas ela será extremamente lenta. Aqui nós temos um exemplo de como que funcionaria uma arquitetura utilizando essas abordagens. Temos uma imagem 28 por 28, fazemos a redução de dimensionalidade e note que são criadas várias caixas delimitadoras e usando essas técnicas você tem esse conceito do sliding window, ou seja, cada um desses quadradinhos ele vai se deslocando da esquerda para a direita, de cima para baixo, por exemplo, para você fazer a detecção dos objetos. Por isso que esse tipo de técnica pode demorar bastante, diferentemente do Iolo. E em cada uma dessas etapas, ou em cada uma dessas janelas, é rodado um classificador para você obter uma predição de que tipo de objeto está dentro dessa janela. Por isso que nós consideramos que o classificador é executado várias vezes. Você cria essa janela, roda o classificador para ver o que tem aqui dentro. Cria uma outra janela aqui do lado e roda o classificador para ver o que tem aqui dentro. E assim por diante até chegar no final da imagem. Com isso fechamos essa aula, que nós vimos uma breve introdução a essa técnica do Iolo, e na próxima aula nós veremos mais alguns detalhes. Obrigado e até lá!